meus queridos, tudo bem? Meus alunos fofoléticos dos 8º anos A e B. A professora gostaria de dar continuidade aos assuntos. Nós finalizamos já o conteúdo do capítulo 11. A professora fez a grande maioria das correções e as últimas páginas a tia postou as correções para vocês. Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode procurar a tia no privado. E vamos, vida que segue, né? Alguns dias a tia estará afastada de vocês, mas é por breve tempo, se Deus quiser. Então vamos dar continuidade, estudando com muito amor, com muito carinho, o nosso conteúdo, tá? Vou colocar aqui o símbolo do amor pra gente lembrar que a gente, ó que lindo, a gente ama a matemática fofolética, tá certo? Meus amores, os estudos de polígonos, vamos lembrar um pouquinho que a gente já viu nas séries anteriores, né? Poli, a gente vai estar falando de coisas que são maior que 2, e gônus quer dizer lados, né? Então, a gente vai estar falando de figuras que tenham mais de 2 lados, tá? Nesses exemplos, o nosso livro começa explicando pra gente o que é um polígono côncavo e o que é um polígono convexo. Tá vendo que aqui, ó, falta um pedacinho, como se fosse uma bandeirinha da festa junina? Então, toda vez que a figura tiver, assim, um recorte, que ela não estiver toda no plano, a gente chama de figura côncava, tá? Nesse caso, eu pus côncavo. E tá vendo já nesse outro exemplo, ó, as linhas todas, elas são fechadas, tá? Ou seja, nós temos aqui um polígono convexo. E é esse tipo, tá, de polígono que nós vamos estudar daqui pra frente. Polígonos que são convexos. Muito bem. Os polígonos estão no nosso dia a dia. A gente pode perceber isso lá na colmeia, né? Onde a gente tem aquelas casinhas das abelhas, e em diversos lugares, até no nosso próprio corpo, né? Muito bem. Então, vamos aqui alguns nomes, tá? A tia gostaria que vocês, quem tiver aí com o livro, pudesse acompanhar. A professora agora vai falar um pouquinho sobre o nosso livro-texto, que está na página 36, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre a nomenclatura, tá? Dessas figuras tão queridas dos polígonos. Então, quem define o nome do polígono é o número de lados. Então, vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Número de lados. E aqui o nome dele, tá? Que a gente vai colocar como denominação. Ok. Então, pegando aí alguns exemplos fofoléticos, quando a gente tem 3 lados, a gente sabe que vai se referir ao nosso amiguinho super pop triângulo, né? Que a gente já estudou nas séries anteriores. Quando for 4 lados, qual vai ser o nome que ele vai receber? Quando for 5, quando for 6, quando for 7, tá? E aí vão ter outros que vocês vão poder lá olhar no seu livro e a gente vai comentar nessa aulinha gravada. Então, vamos lá. Quando for 4 lados, ele será chamado de quadrilátero, né? Foi o assunto aí da nossa avaliação final do primeiro e do segundo período, né? Vocês estão craque aí sobre os quadriláteros. Quando tiver 5 lados, a gente chama de pentágono, né? Quando tem 6 lados, a gente chama de hexágono. E quando tem 7 lados, a gente chama de heptágono. Quando você tiver 8 lados, é só lembrar das lutas aí do MMA, né? Um octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E assim a gente segue com a nomenclatura. Você pode dar uma olhadinha no seu livro, lá na página 36, e descobrir mais algumas curiosidades sobre isso. Agora, a professora vai comentar com vocês sobre as diagonais, né? Das figuras geométricas, né? O que vai ser diagonal de um polígono? Chama-se diagonal de um polígono cada um dos segmentos que tem como extremos 2 vértices não consecutivos
desse polígono. Bom, vocês sabem, né? Eu desenho super bem, né? Só que não, então vamos dando aí um desconto para a professora. Pegando aqui um exemplo, marrom menos, tá? Olha que legal. Então, vamos dar nome aí para as nossas diagonais. Se esse fosse o nosso vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E, ok? O segmento de reta que saiu aqui do E e foi lá parar no B é uma diagonal. O que saiu aqui do B, ó, e foi parar aqui no D é uma diagonal. O que saiu do A e foi lá no C, outra diagonal. Ele saiu do A e foi lá no D, outra diagonal. Saiu do E e foi lá no C, outra diagonal. Então, toda vez que a gente tem segmentos de retas que não são consecutivos e que chegam lá em outro vértice, isso são chamados então de diagonais. E elas vão ser super importantes nos cálculos que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá certo? Então, nesse caso, a gente podia dizer que a gente tem a diagonal AC, a gente tem a diagonal AD, AC e AD. A gente tem a diagonal BD, cadê a diagonal BD? Aqui. E a diagonal BE. Ok? E mais a diagonal C com E, que é essa aqui, ó. Ok? Diagonal CE. Muito bem. Vamos contar quantos lados tem essa figura que a professora desenhou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara é um pentágono. E a gente viu que o pentágono tem quantas diagonais? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente viu, então, que ele tem essas 5 diagonais. Muito bem. Então, nós vamos fazendo relações, tá? Do número de lados com os números de diagonais. Mas, gente, essa é uma figura básica. Algumas figuras, elas são complexas. E daí já fica difícil da gente fazer no plano o desenho dessas diagonais. Então, graças ao bom Deus, existe uma fórmula que vai nos ensinar a encontrar o número de diagonais. Olha só, D representa diagonais n vezes n menos 3 dividido por 2. Guarda esta fórmula fofolética no seu coração. O que representa D oitavo ano? Diagonais. No caso, a diagonal. N vai representar o número de lados. Quando você descobrir que número de lado tem, você automaticamente descobre o polígono, já que é ele que dá nome, como nós vimos, né? 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono. Então, se a gente descobrir o N, eu já sei qual é o polígono que está em questão, tá certo? Então, vamos fazer alguns exemplos para que a gente entenda e a gente domine, ó. Guarda essa fórmula no coração, tá? Vou até encher aqui de coração para você não esquecer que essa fórmula, ela... Opa, esse meu coração ficou meio assim, melhorou, né? Ok, ó, cheio de coraçãozinho na nossa fórmula, tá? Ela é importante. Vamos pro próximo? Pegar aqui os exemplos para vocês entenderem o que a professora está querendo dizer. Acompanhe, meu querido aluno, minha querida aluna, aí no seu livro, a página do seu livro-texto, página 38, tá? E vamos fazer aí esse exercício para vocês entenderem. Olha como é a pergunta. Quantas diagonais tem um polígono de 9 lados? Então, a pergunta é: quantas diagonais terá um polígono fofolético? Um polígono de quantos lados? 9
lados. Lá naquela lista que eu falei para vocês olharem, vocês vão ver que um polígono de 9 lados, ele é carinhosamente chamado de eneágono, tá? Ok. Bom, eu já sei que posso contar com a minha amiga fórmula. O que a fórmula dizia pra gente? Que o número de diagonais de um polígono será n vezes n menos 3, dividido por 2. Ok, vamos então achar? Bom, se se trata de um eneágono, gente, o n é igual a 9. E o que o problema quer saber? Quanto vale o d? Aí é só a gente jogar na fórmula. D será igual a 9 vezes 9 menos 3, dividido por 2. Lembrando, gente, que primeiro eu tenho que resolver quem está dentro do parênteses. Então, 9 menos 3 vai ser igual a... 9 menos 3 vai ser igual a 6. Ok. Toda a galera dividido por 2. Muito bem. 9 vezes 6 é igual a 54. E 54 dividido por 2 será igual a 27. 54 dividido por 2, isso mesmo. 27. Então, meus fofoléticos, tá vendo como é simples? A gente acabou de encontrar aí o número de diagonais de um eneágono. Desenhar isso não seria simples, né? Por isso, graças a Deus, né, existe aí a nossa fórmula, vamos usar para facilitar a nossa vida, ok? Muito bem. Agora a pergunta vai vir ao contrário pra gente. Vamos ver o próximo exemplo que tá lá na página 38? Esse exemplo vai dizer assim: qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao número de lados? Olha lá a faceta que ele está falando pra gente. Qual é o polígono cujo número de diagonais é igual ao número de lados? Então, D igual a N. O que a gente vai fazer? Bom, essa na verdade é uma continha de resolução de fórmula, né? Vamos colocar a fórmula pra gente ver. O que a fórmula ensina pra gente? Que D vai ser igual a N vezes N menos 3, toda a galera dividido por 2, não é assim? Muito bem. Então agora, como aqui está dividindo, a tia não pode passar esse cara para cá multiplicando? Então eu vou passar. Vai ficar assim, 2n igual a n vezes n menos 3. A gente pode simplificar esse n que está multiplicando com esse n que está do outro lado. Nós vamos ficar então com 2 igual a n menos 3, ok? Agora ficou fácil. Vamos trocar de lado? N menos 3 igual a 2, porque se a gente troca os dois não muda o sinal, né? Então, n será igual a 2 mais 3, né? Então, n é igual a 5. Ou seja, galera, qual é o polígono que vai ter o número de diagonais igual ao número de lados? Quem é o cara que tem n igual a 5? A gente não viu que é o pentágono? O número de lados define a figura. Então, esse cara é um pentágono, certo? Verdade, né? A gente já tinha até descoberto isso no exemplo, ó, que tinha o mesmo número de lados, mesmo número de diagonais, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que vocês sigam exercitando. Vocês vão fazer para a professora o livro texto, página de número 39, tá certo? Os números do exercício, do 1 ao 4, tá certo? Beijo no coração, até o próximo encontro. Tchau, tchau, galera!